eu quero nessa noite compartilhar com a igreja, com os irmãos, o que o Senhor colocou no meu coração a respeito do seu cuidado e da sua proteção. Essa mensagem, ela poderia ter vários temas, né? Refugiados em Deus, protegidos por Deus, debaixo do cuidado de Deus, mas eu decidi usar o tema como protegidos por Deus. Nós estamos vivendo dias maus, sim ou não, igreja? Estamos vivendo dias difíceis, mas nós precisamos, como filhos do Senhor, termos isso bem claro no nosso coração, que nós não temos um pai qualquer, nós não temos um Deus limitado, e nós estamos debaixo da sua proteção. Mesmo que ainda passemos por algumas adversidades, e mesmo que estejamos agora vivendo, nesse exato momento, algo ruim, algo triste, algo doloroso, que pode ser tanto sentimentalmente, como pode ser no físico. Quando eu entendo que nesse tempo, mesmo assim, eu estou protegido pelo Senhor, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando eu estava pensando nesse tema, protegidos por Deus, me veio a cena de uma criança com medo. E essa criança com medo, às vezes no canto de uma sala, ou no canto de um quarto, chorando, triste, mas que recebe ali a presença do pai ou da mãe, e este fala para ela assim: eu estou com você. A criança já começa a mudar. E dependendo do que a criança vai abrindo ali para o seu pai, ou para a sua mãe, o pai e a mãe têm condições de consolá-lo. E de dizer, vai passar logo. Isso vai ser resolvido. E por que eu sei que vai ser resolvido? O pai falando. Estou criando aqui uma história, uma parábola. Por que eu sei que vai ser resolvido? Porque eu tenho a experiência disso que você está vivendo. Agora imagine o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos. Ele transcende, ele está fora desse tempo que nós vivemos, porque ele é atemporal. Ele não tem início, não tem fim, não tem limites. E ele olha para mim, para você, para a nossa dor, para a nossa situação, e diz: confia em mim, porque eu sei o que tem que ser feito. Confia em mim. As minhas filhas, elas tinham um costume, as duas, não sei quem copiou de quem, mas acho que começou pela Rafaela, depois a Vitória aprendeu, que era me fazer certas perguntas, e eu falava assim, porque eu não sou Deus, tá? Eu sou pai carnal, e eu dizia assim: olha, isso o pai não sabe. E elas diziam: mas você tem que saber, porque você é o pai. Então, aí eu comecei a me esforçar mais, né? Vai vir pergunta por aí que eu vou ter que saber, eu vou ter que responder. E assim, isso foi crescendo e aumentando, de forma que hoje eu posso dizer, para a honra e glória do Senhor, que eu sinto que as minhas filhas cresceram num ambiente de proteção. E Deus, Ele está muito além do que eu pude e posso ainda fazer pelas minhas filhas. Deus está acima de tudo isso. Então imagine a proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, não precisa abrir, Jesus está falando a respeito de como nós devemos nos portar diante do inimigo. E ele fala a respeito do próprio Pai. Ele diz assim: o vosso Pai, Ele faz com que o sol nasça ou ilumine tanto os bons quanto os maus. E a chuva também vem sobre os bons e sobre os maus. Em relação de justiça, então eu quero dizer para você que Deus está olhando para toda a humanidade. Por questão de justiça e amor à sua criação, Deus está olhando e protegendo a sua criação. Porque senão, seria insuportável viver nesse mundo. Só que eu quero que você entenda que para os ímpios há uma proteção por justiça, porque Deus quer agir assim com eles.
Mas para o filho amado, daqui a pouco você vai ver lá em Isaías, a profundidade que é servir a Deus. Porque para o filho, para aquele que serve, para aquele que anda com ele, a proteção é ainda maior. Você crê nisso? Quem crê, diga amém. Amém? Glória a Deus. Ele está conosco, sim ou não? Amém. Mais ainda, Ele habita em nós. Então diz assim a palavra de Deus, Salmo 91, do versículo 1 até o versículo 6. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. Eu quero ler agora numa versão simplificada, que é a NVI, Nova Versão Internacional, porque algumas palavras aqui, pavês e escudo, e aqui tem já a tradução dessas palavras para o nosso entendimento, melhor entendimento. Então diz assim, os mesmos versículos de 1 a 6, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, porque onipotente significa o Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e também do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade do Senhor será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Geralmente, quando a gente pensa em proteção, a gente pensa em algo escuro, que a necessidade de proteção é num ambiente escuro ou é à noite. Pode perceber, falou de medo, falou de necessidade de proteção, a gente logo pensa na noite. Mas a palavra diz aqui, no final do versículo 6, que o Senhor, Ele também nos protege da peste que se move sorrateira, de forma escondida nas trevas, e também Ele nos protege da praga que devasta ao meio-dia. Sabe por quê? Para algo ruim acontecer, para um levante acontecer, não tem dia e horário, não tem o melhor período. De manhã não acontece, só à tarde. Não, à tarde também não acontece, só à noite. Não, nem à noite, de madrugada, não. Todo momento, em todos os horários e períodos do dia, nós estamos expostos. Nós estamos, de uma forma assim, diante desse mundo, nós estamos correndo risco todo momento. Alguém sai de casa, tranquilo, e não sabe que talvez algumas ruas depois enfrentará um acidente. É por isso que nós precisamos confiar no Senhor e pedir sobre as nossas vidas mais e mais da sua proteção. Isso não é místico não, igreja. Isso não é crendice não. Isso não é dizer assim, ai, meu Deus, que coisa, né? Vai se transformar tipo num mantra. Não, não, não. Todos os dias, pela manhã, nós precisamos clamar a proteção, o zelo e a bênção do Senhor sobre a nossa vida. E até que a bênção não venha, a proteção dele, sim, essa já existe. Essa já é notória em minha vida e na sua vida. Se eu perguntar aqui, dezenas de pessoas têm testemunho para contar de livramentos que passaram, de situações que saíram ilesos e que poderiam talvez estar mortos, ou pelo menos muito feridos hoje, mas o Senhor os livrou, o Senhor tirou você daquela situação. Isso é a proteção do Senhor.
a mim e a você, ou para mim e para você, nós podemos contar com o poder do Senhor, do Altíssimo, aquele em quem nós habitamos. Não é um Deus que a gente só procura na hora do desespero. Não, Ele é o nosso Deus de todo o tempo, em todos os momentos. Nós habitamos nele. E Jesus, e a palavra vai dizer a respeito de Jesus também, que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, eu habito nele e ele habita em mim. Nisso está a bênção e o mistério desta proteção. Proteção que não passa, proteção que é evidente e proteção que nós podemos clamar ao Senhor. Olha só o versículo 2 que o salmista fala aqui. Diz ao Senhor, meu refúgio, minha fortaleza, que é o mesmo que baluarte, o meu Deus, em quem confio. Quantas vezes, irmãos, nós caímos no erro de não declararmos isso ao Senhor, que nós precisamos dele. Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu confio em ti. Eu preciso de ti. Ah, mas pastor, o Senhor não sabe? Aqueles assim que não gostam de orar, né? Ou que não gostam de expor a Deus as suas necessidades. Ah, ele não sabe? Claro que ele sabe. Mas o Senhor muitas vezes requer de nós a declaração. Senhor, de fato eu preciso de ti. Senhor, de fato eu quero o Senhor nesta situação. Em alguns momentos da nossa vida, a experiência não vai bastar. Ter passado por uma situação e estar passando pela situação a segunda vez é totalmente diferente da primeira. E nós precisamos do Senhor, porque a primeira vez é uma situação, na segunda é outra, na terceira é outra, mas só Deus sabe como nos proteger e nos dar o escape de qualquer uma dessas situações. Eu quero aprofundar um pouquinho mais com você na palavra, a respeito de como Deus nos protege e até mesmo o quanto Deus nos ama. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Isaías 49. Olha o que diz a palavra de Deus aqui, a partir do versículo 14. Isaías 49, versículos 14 até o versículo 16. Mantenha a sua Bíblia aí aberta, e eu quero falar um pouquinho com você a respeito desses versículos. E a respeito ainda de Salmo 91, do versículo 1, nesse poema tão maravilhoso, nós vemos o salmista aqui nos convidando a mim e a você a confiar em Deus, porque Ele de fato é o único refúgio e só Ele é seguro em todas as adversidades. Não adianta a gente procurar em outro lugar, não adianta a gente procurar em outra pessoa, só o Senhor pode nos dar aquilo que precisamos. Então vamos para a palavra de Deus em Isaías 49, de 14 a 16. Diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, os teus muros estão continuamente perante mim. Esse versículo 16 é um dos versículos que me emociona bastante, onde o Senhor mostra para mim e para você que todo o problema que eu e você venhamos a passar, que o povo de Deus venha a passar, está gravado na sua mente, está gravado na sua memória, que o Senhor, pelo fato de ter gravado o nosso nome, ali ele está falando com relação a um povo, a Sião, mas agora falando a filhos, individualmente, a mim e a você,
como o Senhor tem gravado em suas mãos o nosso nome, como Ele pode se esquecer de nós? Tem até um cântico muito bonito que nós cantamos aqui, que se diz assim: lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim. Lá na ministração desse cântico, o autor da música, o Davi Sasser, ele fala assim, que quando o Senhor levanta as suas mãos para nos abençoar, Ele vê os nossos nomes escritos em suas mãos. O que é maravilhoso. É maravilhoso nós crermos nessa verdade. Ele ainda faz a comparação de que uma mulher, uma mãe, pode se esquecer de um filho. O que é pouco provável. Provavelmente não aconteceria, mas acontece. Infelizmente, porque pessoas são falhas. Mas Deus, ele faz essa comparação de algo tão difícil de acontecer para dizer, mesmo que aconteça, que uma mulher se esqueça do seu filho, que se esqueça daquele que ela amamentou, o filho do seu ventre. Eu, todavia, não me esquecerei de vocês. Eu não me esquecerei de ti, Sião. Eu não me esquecerei de você, igreja, porque a Sião de hoje é a igreja. Eu não me esquecerei de você, meu servo, minha serva. O seu nome está escrito na palma ou nas palmas das minhas mãos. Você consegue crer nisso? Tem duas formas em que Deus escreve o nome de alguém. Ou é dessa forma que a palavra está expondo aqui em Isaías 49, que Ele coloca os nossos nomes na palma de suas mãos para declarar que somos propriedade dEle, propriedade de suas mãos, mas para aquele que quer viver na impiedade, Ele escreve o nome na areia. E isso é algo que me assustou bastante um dia, ouvindo uma pregação. Eu era adolescente e estava falando sobre aquela questão que a gente tem da guerra interior, da nossa mente, em que a nossa carne deseja uma coisa, a nossa mente, o nosso eu deseja uma coisa, mas o Senhor, pelo seu Espírito, deseja outra coisa. É aquela guerra interna. Eu ali adolescente, né? Imagina as guerras que o adolescente tem, de decisões. Eu nunca tive crise se eu queria continuar servindo ou não ao Senhor, isso não. Mas ficava pensando em várias coisas, o que eu serei da minha vida, que profissão eu terei, como eu vou constituir família, a preocupação que eu tinha adolescente, como que eu vou ter dinheiro para comprar pão todo dia, que eu via meu pai comprando pão todo dia, e eu falava, como é que guarda dinheiro para comprar pão todo dia? Então são as preocupações da vida. E aquele dia ele também começou a falar de impiedade, de transgressão, de andar longe do Senhor. E naquele texto em que Jesus está diante de uma mulher que seria apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Ela foi pega em um ato ilícito, em um ato errado. Eles colocam para Jesus julgar. E aí, mestre? Aí Jesus, que não tinha pecado, nunca teve pecado, poderia pegar primeiro e mandar. Mas ele não fez isso. Ele disse para eles, para os presentes ali, se vocês não tiverem pecado, se um de vocês não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. E a palavra relata que Jesus estava escrevendo. E a palavra também relata no chão. E a palavra também relata que as pessoas começaram a sair devagar. Aí um estudioso faz um levantamento histórico, baseado na profecia do Antigo Testamento, que aqueles que viraram as costas para ti, Senhor, os seus nomes serão escritos na areia. E quando aqueles homens, provavelmente, começaram a ver os seus nomes sendo escritos por Jesus, eles se lembraram da profecia. Por isso eles começaram a ir embora, um a um. Interessante, né? Eles não queriam reconhecer a autoridade de Jesus como Messias, como Deus enviado para nos salvar. Mas quando eles veem os seus nomes sendo escritos, aquilo impacta o coração deles. Algo especial esse homem tem.
Algo especial esse homem é. Eu contei toda essa história para dizer: o meu nome e o seu nome não está escrito na areia. O meu nome e o seu nome está escrito, ou estão escritos nas palmas das mãos do Senhor. Amém? Isso tem uma grande diferença. E quando Ele estende a sua mão para abençoar, o seu nome está lá. O meu nome está lá. O nosso nome está lá. Isso é proteção. Isso é garantia de um Deus que nos ama e que nos protege. E para terminar, Salmo 63. Salmo 63, versículos 7 e 8. Salmo 63, versículos 7 e 8. E com isso eu quero concluir a palavra dessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor nesse salmo maravilhoso também. É o salmista declarando, e é o que eu e você precisamos declarar em nossas vidas também. Porque tu tens sido o meu auxílio. Irmãos, primeira coisa, vou parar o versículo aqui. Se ele está dizendo, tu tens sido o meu auxílio, é porque ele precisa de alternativa A, ele precisa de ajuda. Alternativa B, ele precisa de ajuda. Qual que é? Ajuda. Beleza. Então ele precisa de ajuda. Ou seja, você não vai encontrar um salmo quadradinho assim, ó. Ah, Deus é meu escudo, é minha fortaleza, a minha proteção, embora eu não esteja passando por nada. Não, é porque eu estou passando. É por isso que ele é proteção. É por isso que ele é, naquele momento exato, a nossa segurança. Amém? Então, aqui ele disse, Senhor, tu és o meu auxílio. Continuando, à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Mais um texto que nós já lemos lá no 91. Debaixo das suas asas, protegidos pelo Senhor. Quero que você feche seus olhos. Está doendo ainda? Você ainda não venceu essa adversidade? Mas ouça a voz do Senhor nessa noite. Você está debaixo das suas asas. Ele está protegendo você. E vai chegar um momento. Não é que você vai sair de debaixo das asas do Senhor para falar, opa, estou livre. Não, mas é porque você terá condições de caminhar um pouco mais, para levar alento, para levar esperança para outras pessoas, mas sempre no momento da adversidade, nós seremos sempre como crianças. E aliás é o modelo que Jesus disse que nós temos que ter, modelo de sermos como crianças, e voltarmos de novo para debaixo das suas asas. O versículo 8 fala, a minha alma apega-se a ti. Tem criança que gruda no pai e entrelaça assim, ó, os seus bracinhos, as suas mãozinhas no pescoço do pai e fica apegado, fica firmado ali, fica preso ali, como se dizendo ao pai, pai, não me tira desse lugar mais alto, não me tira do teu colo, não me coloca no chão, eu preciso de ti. E aqui o salmista está falando isso para Deus, a minha alma apega-se a ti, e a tua destra, o teu braço forte. Toda vez que a Bíblia fala de destra, é para dizer um braço forte. A tua destra me ampara, ou me sustenta. Vai passar, eu creio, porque nós temos outros textos que poderíamos pensar hoje a respeito da provisão de Deus, do escape, do livramento, do poder de Deus manifesto. Vai passar. Mas se hoje a tua situação é de alguém que está vivendo em uma determinada situação, em uma dificuldade, não se entristeça, não perca a fé, não perca a esperança, confie no Senhor e saiba que Ele tem você debaixo das suas asas. Eu confio no Senhor, você confia nele?
Então fique com seus olhos fechados. Fique com seus olhos fechados diante de Deus agora. Se coloque diante do Senhor. E peça para Ele: Senhor, derrama do teu bálsamo sobre a minha vida. Porque isso é algo que vem também com a proteção de Deus. Não é uma questão só que Deus passa a mão no nosso problema. Embora seja bom, não é só aquele carinho que um pai faz em uma criança ferida, que acabou de cair, que acabou de se machucar. É muito mais do que isso. O alento do Senhor, a graça do Senhor, é para te sustentar firme na batalha. É para te sustentar firme, sabendo que você passará por esse momento agudo da sua vida. Mas enquanto esse dia não chega, porque em algumas situações Deus mesmo permite que nós vivamos um tempo de espera. Ele não nos apartará da sua proteção, do seu cuidado. Eu quero que você se sinta aquecido pelo Senhor nessa noite. E amanhã você vai se levantar uma outra pessoa, dizendo no Senhor e para o Senhor: eu sei que o Senhor vive, eu sei que eu habito em Ti, ó Deus Todo-Poderoso, e à sombra das Tuas asas eu estou seguro.